Olá pessoal, mais uma vez, criando mais uma videoaula aí referente à disciplina de redes. Nessa videoaula aqui, eu vou demonstrar aqui para a turma do segundo ano, conteúdo que a gente trabalhou a respeito de classe de IP, né? As classes da rede. Conforme a gente viu em sala de aula, a rede se divide em três classes, tá? Classe A, B, C, D e E. A DE é para multicast, tá? É uma classe que a gente não utiliza no momento ainda. Então, as classes que a gente vai trabalhar no nosso módulo é a classe A, B e C. Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é a parte de como que é dividido um endereço IP, a nomenclatura dele. Tá? Eu botei um IP aqui qualquer e a gente vai trabalhar em cima desse IP. Repare que esse P aqui, ele está dividido por ponto. Tem um número 200.20.50.15. Isso é um endereço de IP qualquer. No futuro, a gente vai saber a que classe ele pertence, se é um endereço de rede, se é um endereço de broadcast. Isso no prosseguir do conteúdo, a gente vai estudar isso. Em primeira mão, a gente saber como que é formado esse P aqui. Bem, ele é formado por 4 octetos. Cada ponto desse é referente ao octeto. Eu coloquei aqui uma tabelinha, onde nessa tabela eu peguei esse endereço IP e comecei a fragmentar ele, tá? Para a gente estudar passo a passo o que significa. Então, eu botei o número 200, o 20, o 50 e o 15. Lembrando que esses números, tá? Ele está na forma decimal, tá? A forma de numeração que a gente conhece, tá? De 0 a 9. Tá? Então, primeiro da esquerda para a direita, que é o 200, ele forma o primeiro octeto. Depois dele vem o 20, depois do ponto, é o segundo octeto. E assim sucessivamente, terceiro octeto, quarto octeto. Essa nomenclatura, ela é padrão. Tá? Todo endereço IP, se for o endereço IP que a gente está trabalhando, que a gente já comentou, que é o IPv4, por que IPv4? São 4 octetos. Então, a forma dele segue sempre da esquerda para a direita. Primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto, quarto octeto. Tá IP decimal, porque ele está numa forma de número decimal. Agora, vamos estudar cada octeto desse. O que significa? Como eu quebro esse octeto e identifico esse endereço IP e como que eu posso converter esse endereço IP para decimal? Pois bem, vamos lá. Primeiro octeto. Um octeto, como a gente já, no primeiro ano, a gente estudou a parte de números binários, né, de fazer a conversão de decimal para base binária, base octagonal, base hexadecimal, tá? Vocês viram lá, a gente não foi comigo, não foi eu que dei aula, mas provavelmente o outro professor lecionou essa disciplina com vocês. Então, vamos relembrar um pouco aqui. Um octeto, ele tem 8 bits, correto? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Sendo que a gente está trabalhando com a base binária, né? Tudo que é relacionado à informática, né? A linguagem de máquina é a base binária. Então, toda a base dele é binária. Então, 2, 2, 2, 2, 2. Elevei tudo a 2. Ou melhor, a base toda dele é a 2. Tá? Retificando a base toda a 2, eu vou elevar ao número de octetos. Não são 8 octetos? Tá? 8 bits. Então, o primeiro bit é 0. Então, eu levei a base 2, 0. O segundo é 1, base 2, binária, elevada a 1. E assim sucessivamente, até a base 7. Aí vocês me perguntam, por que foi até a 7 e não a 8? São 8 bits. Se a gente contar do 0 ao 7, ele vai dar uma escala de 8 bits, 8 intervalos. Isso aqui é bom vocês começarem a prestar atenção, porque tem aluno que começa do 1 aqui, não é do 1. A numeração começa do 0, tá? Então, tem que respeitar a base, senão dá errado
toda a escala aqui de endereço, tá? De representação. Então, vamos lá. 2 elevado a 0, 1. Todo número elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Todo número elevado a 1 é a própria base. Tá? Isso aí a gente já sabe. Estudamos lá nos fundamentos de matemática, isso daí a gente já sabe, né? Então, 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. A 5, 32. A 6, 64. E a 7, 128. Então, a escala do octeto, ela vai seguir essa tabelinha. Tá? Eu costumo falar para meus alunos já montar essa tabelinha, tá? Ter essa tabelinha já estruturada, tá? Para entender no prosseguir da disciplina aí que esse fundamento aqui ele não vai sair quando a gente está trabalhando com IP. Então, o primeiro octeto, eu já dividi ele aqui, ó, eu já quebrei ele todinho, eu fiz a mesma ordem para o segundo, a mesma ordem para o terceiro e a mesma ordem por 4. Por quê? Porque cada octeto tem a mesma quantidade de bits. Tá? 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. Se são 4, 8 vezes 4, 32. Então, esse padrão aqui de arquitetura IP, tá, que a gente vem estudando, é de 32 bits. Tá? Quando a gente faz lá uma busca lá no Windows ou no próprio Linux, tá, no ipconfig ou ifconfig, a gente vai ver lá que a tabelinha de IP nosso lá, ela segue essa nomenclatura aqui, 32 bits. Correto? Agora a gente vai para a próxima análise aqui. Bem, eu elevei tudo às bases, as suas potências, tá? Fiz a conversão, a soma do que está elevado a cada potência, cheguei ao número. Se a gente pegar da primeira base, tá, do primeiro bit até o último bit de cada octeto de cada um, se a gente for somar isso aqui, cada octeto desse, ele tem uma totalidade de 256, tá, na base decimal. Desculpa, 255. Tá? Então, eu vou somar isso aqui tudo, 1 mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64, mais 128. A totalidade disso aqui, a soma disso aqui, vai me dar um resultado de 255 em decimal. Isso serve para o primeiro octeto, para o segundo, para o terceiro, por quarto. Então, eu já consegui, tá, fechar a totalidade de cada octeto na sua proporção, tá, tudo fechando em 1, tá, na sua proporção em decimal. Eu sei que se isso aqui tudo tiver ativo, ele vai me retornar uma base decimal em 255, cada octeto. Agora, então, eu já tendo a minha base já convertida, tá, eu posso agora fazer o quê? Converter cada octeto desse que está em base decimal para binário. Como? Muito simples. Eu tenho a minha escala aqui já convertida. Tá? Dentro da minha escala, eu vou ativar 1, somando todo que é 1 é o que está ativo. O que é 0 é o que está desativo. Então, o 200, eu vou analisar dentro dessa tabelinha do 1 ao 128, os números somados que me dá um valor de 200 em decimal. É só fazer a análise aqui, ó. Eu sei que 200, o 128, é menor que o 200, então eu já vou ativar ele, que ele vai me servir. Eu sei que o 64 somado ao 128 vai me dar 192, então ele vai me servir também. Opa, eu tenho 192 aqui. Qual o número somado que vai me dar 200? É o 8. Então, quais os bits que eu posso ativar aqui dentro que vai me dar a totalidade de 200? É o bit 8, é o bit 64 e o bit 128. Esses três números somados, ele vai me dar 200. Eu fazendo isso, tá, e chegando à minha conta, no meu resultado, os outros bits eles vão ser zerados, eles não vão estar ativos nesse octeto. Tá? Então, recapitulando,
Os bits que eu tenho que ativar é os bits somados 1 a 1, que me dá o quê? Me dá o valor decimal do que eu estou procurando dentro do octeto lá. Eu tenho um 200, eu vou ativar o 128, o 64 e o 8. Esses números somados, ele vai me dar uma totalidade de 200. Tá? É bom lembrar aqui que não vai haver, tá, como você ativar um bit e sobrar número. Qualquer número que você botar de 0 a 255, ele vai ter que chegar numa escala onde vai ser a conta exata. Tá? Não vai ter um momento que eu possa utilizar, por exemplo, eu ativei o 8 aqui. Uma hipótese, se eu tivesse ativado 16, já ia passar de 200. Ia dar 198 mais 16. Então, não ia me servir. Eu tenho que ativar o número exato que me sirva dentro do meu número decimal que eu estou procurando. Vamos para o segundo octeto. Segundo octeto é uma base decimal 20. Ó, ele está um número 20. Então, para eu transformar esse número 20 em decimal, utilizando a minha tabelinha aqui, eu vou ter que seguir a mesma lógica. Eu vou combinar dentro dos meus bits, já convertido, os números somados a outros bits que me dê 20. É só olhar aqui, ó, 16 mais 4. 16 mais 4 vai me dar 20. Então, qual o bit que eu vou ativar? É o 2 elevado a 2, que me dá 4, e o 2 elevado a 4, que me dá 16. Eu vou ativar esses dois, sempre ativando como 1. Achei o que eu quero, os outros, tá? Eu coloco 0, bits desativados. Tá? E assim segue para os próximos. O 50, vamos lá o 50. O 50, ó, eu vou ter que achar nessa escala aqui, somado, os bits somados, que me dê 50. Então, ó, 32. Mas o 64 eu já sei de cara que não me serve. O 128 eu sei que não me serve, já passou disso aqui. Então, esses aqui eu já vou, de primeira mão, já desativando. Ele não me serve. O 32 me serve? Me serve. O 16 vai me servir? Vai, porque 32 mais 16, 48. Opa, 48. O 8 me serve? Não, porque 48 com 8 já dá 56. Então, já sei que ele não me serve. O 4 me serve? Também não me serve, porque 48 com 4 dá 52. Eu quero 50. Qual o número somado a esse que vai me dar 50? É o 2. Opa, ele me serve. Então, é o 1. Cheguei o que eu quero, o resultado que eu quero? Cheguei. Então, quais os bits ativados que eu vou ter dentro desse octeto? O 2, o 16 e o 32. Os demais eu vou desativar. Então, os bits ativados nesse octeto serão o 2, o 4, desculpa, o 2 elevado a 4 e o 2 elevado a 5. Tá? Reparem que esses três primeiros octetos, eles, por coincidências, estão pares, 220, 50. Mas se porventura tiver um ímpar, isso é muito simples, porque dentro de uma escala, onde eu tenho uma tabela, onde eu tenho um número ímpar, repare que na minha tabela só existe um octeto que é ímpar, que é o primeiro octeto. Se ele é ímpar, tá? Pela lógica, em qualquer soma, ele vai ter que ser ímpar. Se eu estou somando um número par e só tenho um número ímpar, essa soma ele vai me retornar ímpar. Tá? Esse ímpar, ele me dá a possibilidade, tá? Por ele ter um aqui, já é feito para isso mesmo, para qualquer número ímpar que eu tiver dentro do octeto, eu consegui achar. Eu botei o 15 aqui para a gente seguir um exemplo e tentar achar aqui, ó, 15. Como que eu vou achar esse 15 aqui dentro do octeto? Eu vou, ó, 128 não me serve, o 64 não me serve, o 32 não me serve, o 16 não me serve, que já passa. Então, eu vou pegando aqui, ó, o da direita para a esquerda e eu vou tentando somar, porque da direita para a esquerda são os maiores, né? 8 me serve? Me serve. O 4 me serve? Me serve. 8, 4, 12. O 2 me serve? Me serve. 12 mais 2, 14. Opa, 14 ainda não chegou o que quero. Mais um, que é o último, 15, me serve. Então, quais os endereços, aliás, desculpa, quais os bits que eu precisei ativar dentro desse octeto para converter esse 15 em binário? O primeiro, da direita para a esquerda, o segundo, o terceiro e o quarto. 1 mais 2 mais 4 mais 8.
somado a esses dois dá 15. Então, cheguei ao que eu quero. Então, gente, ó, como para a videoaula não ficar muito esticada, na próxima videoaula eu vou dar continuidade com essa disciplina aqui, tá? Dando seguimento a esse vídeo aqui. Mas acredito que nessa videoaula já dá para entender um pouco como que a gente pode converter um número IP. Na próxima videoaula eu vou trabalhar com vocês como identificar a que classe de IP o endereço pertence. Então, um bom estudo aí para vocês. Essa videoaula vai estar no meu canal lá e no blog lá, tá?